Oi, pessoal. Olha só. Hoje nós vamos falar no Química em Casa sobre o processo osmótico, tá? A osmose, ela acontece pela entrada ou saída de líquido através das membranas em nossas células, né? E nós vamos demonstrar isso inicialmente usando nada mais, nada menos do que uma batata. Então, eu vou pegar um pedaço dessa batata e vou usar um outro componente que todo mundo conhece, que é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Então, não existe nenhum segredo em fazer o processo de osmose, certo? Esse que a gente vai fazer aqui é o de osmose reversa. Por quê? Eu vou colocar sal nessa parte aqui da batata que eu cortei e vou acondicionar ela em um piresinho, né? Esse pires eu vou colocar um papel filme só mesmo para proteger a batata de insetos, para não ficar muito exposta, né? Mas olha, salguei a batata, veja que a crosta dela que eu tinha efetuado o corte, ela tá toda coberta de sal e a gente vai observar o processo que vai acontecer com essa batata, certo? E depois a gente vai fazer a comparação com a outra batata que eu tenho guardada ali já há alguns anos. E é um processo bem legal, galera. Vocês vão gostar muito. Depois eu vou mostrar para vocês o processo de osmose normal, a osmose comum, que é a entrada da água na célula, certo? Mas esse aqui a gente vai fazer o de osmose reversa. Continuidade no nosso processo de osmose reversa, osmose, nós vamos usar, né, 2 copos, 2 vasilhinhas de vidro pequena, tá? E eu peguei 2 pedacinhos de carne. Eu vou colocar um pedaço de carne, esse, em cada copo. No primeiro, eu vou colocar água. Gente, lembrando que essa carne aqui, ela pode ser reaproveitada, então não tem problema nenhum. Então, vou colocar água naquela carne. Nesse segundo pedaço, eu vou fazer o quê? Vou colocar cloreto de sódio, igual eu fiz com a batata, né? Eu vou salgar a carne. Então, vou deixar ela aqui bem salgadinha. E nós vamos fechar esses 2 vidrinhos, veja, um com água e outro com sal. Vou fechar esses 2 vidrinhos com plástico filme e mostrar para vocês depois o resultado de como essa carne ficou, passando pelos 2 processos de osmose, o osmose comum e a osmose reversa. Gente, observando o nosso experimento, né, com a carne, vamos ver o que aconteceu aqui com as duas. Então, vou tirar aqui de uma primeiro para que vocês observem o estado como ela ficou dentro da água. Essa é a que a gente botou dentro da água, viu? Não é a que a gente salvou, não. Então, olha só. Ela aumentou o volume, perdeu a cor e as fibras dela se abrem com mais facilidade. Isso acontece porque entrou uma quantidade de água na célula, né, através da membrana plasmática. E a gente vai trocar essa água e deixar ela dentro da água mais um pouco. A outra que nós salgamos, olha só o que aconteceu com ela, né? A gente pode até comparar depois as duas para vocês observarem melhor a situação aqui de como a coisa acontece. Aqui, veja que criou, gente, olha, uma espécie de caldo no fundo. Isso por quê? Porque a gente salgou a carne, então a carne desidratou. Veja que ela ficou com a cor, né? Ela ficou com a cor escurecida e o volume dela tá menor. As fibras delas estão
mas juntas a gente não consegue abrir com facilidade. Então, eu vou jogar a água dos 2 recipientes fora, principalmente essa. Não vou colocar mais sal nela, vou deixar ela com a mesma quantidade de sal que ela tava. Só que essa aqui eu vou trocar a água, né? E colocar uma água limpa, porque essa tá cheia de sangue. Vou vedar novamente os 2 recipientes e deixar por mais um dia desse jeito aí, como nós estamos vendo agora. Boa noite! Vamos ver como é que está a nossa carne lá no nosso processo osmótico, né? Hoje nós vamos acrescentar mais 3 ingredientes, vamos dizer assim, né? Que é coisa que todo mundo tem em casa também, né? Afinal de contas, nós estamos no Química em Casa. E a gente vai dar uma olhada como essa célula, gente, tá ficando, porque eu acredito que a gente vai ter uma surpresa dela muito grande. Vamos ver o que que a gente vai utilizar. Hoje eu vou pegar aqui, olha, 2 pires, tá? Então, nossos pires. E vou usar uma pinça que a gente chama de pinça cirúrgica. Mas aquela pinça normal que vocês têm em casa, de fazer sobrancelha e tal. Isso aqui serve. Pra quê? Pra gente poder pegar melhor a nossa carne, né? E analisar ela com um pouco mais de cuidado. Então, vou lembrar vocês, aqui tá a carne salgada, tá? A gente não colocou mais sal, desde a última vez que eu mostrei pra vocês. E aqui, a carne que tá em água. A gente vai falar sobre ela também, porque a gente não tá nem conseguindo enxergar ela direito. Mas vamos vê-la agora. Gente, observe só. Eu primeiro vou tirar a carne que tá na água e colocar no pires. Veja, não sei se tá sendo boa visualização para vocês, mas a gente vai tentar melhorar essa visualização. Ela está flutuando já na água. Então, eu vou usar a pinça aqui para ajudar a pegar essa carne e colocar lá no pires. A gente vai observar, deixa eu tirar o pratinho, o copinho aqui da frente. E a outra carne, né, tá aqui, a carne que a gente salgou para fazer o processo de desidratação, né? Eu vou colocar ela aqui no outro pirezinho. Mas o que que eu quero que vocês observem, ó? Continua formando um caldo. Lembra que eu joguei fora o caldo que tinha aí da carne, que já tinha passado por esse processo de desidratação. E a gente tinha trocado também essa água. Então, só pra gente lembrar aqui o que que aconteceu nesses 2 vasilhames que a gente tem. Nesse aqui da água, como processo osmótico, a água continuou entrando nas células da carne. E onde tem sangue, esse sangue foi saindo, né? Por isso que a água ainda está com a cor avermelhada, mas a carne continua perdendo a sua coloração e aumentando seu volume, gente, que é o mais interessante pra gente. É o que a gente vai observar mesmo. E nesse outro, que virou esse caldinho, o sal fez o processo inverso. É o que a gente chama de osmose inversa. Então, ao invés da água entrar na célula, ela fez o contrário. Ela saiu da célula. E aí, a gente tem um processo que a gente chama de osmose inversa, que é nada mais, nada menos que o processo de desidratação. Então, olha só, né, a situação dessa carne. Veja como as fibras dela estão se abrindo fácil, 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 né?
Isso porque a água penetrou na célula. Ela tá bem molinha, tá vendo? É uma carne que ficou bem molinha. E só tem uma partezinha ainda com sangue. Então, a gente vai mais uma vez trocar a água dela. Mas olha a diferença, gente. Olha a cor dessa carne. Ela tá bem escurecida. Por quê? Porque ela perdeu o líquido dela, né? E dura. Veja que, mesmo com a pinça, eu sinto dificuldade de dobrá-la, né? Porque as células dela ficaram mais juntas, né? Não se expandiram. Então, o processo de desidratação fez com que ocorresse essa aproximação das células da carne nesse processo osmótico. Para a gente continuar aqui, nós vamos usar novamente os pires, já? Lavei os pires. Lembra da nossa amiga que nós salgamos? Pois é, eu vou apresentar outro amigo para vocês hoje, mas eu não vou deixar ela de lado, não. Essa aqui, aliás, é a Senhora Batatinha. A Senhora Batatinha, gente, ela é do ano de 2012. Eu fiz o mesmo processo que eu fiz com essa batata aqui, né? Mas ela desidratou tanto que a gente nem imagina que isso seja um pedaço de batata. E o que aconteceu com a outra batata? Então, vamos tirar o plástico e tirar ela daqui de dentro para poder observar ela também, né? Então, vamos nós. Veja que também tem líquido dentro do copo. Não sei se dá para vocês verem. A batatinha, ela tá murchando. Só no que eu aperto aqui, ela sai água. E ela vai diminuindo o volume. Então, a gente pode comparar aqui o que eu chamo de Dona Batatinha e Senhor Batata. Esses dois também passaram pelo processo de osmose inversa, que é o processo de desidratação. A água, ao invés de entrar na célula, ela está saindo da célula por causa da saturação que houve nas células. Então, como eu coloquei sal nas duas batatas, né, com o mesmo tipo de corte, basicamente o mesmo tamanho, ao invés delas estarem absorvendo a água através da membrana plasmática, elas estão liberando essa água através da membrana plasmática, formando aí o processo de desidratação. Então, apresento para vocês, né, Dona Batatinha. Dona Batatinha tem nada mais, nada menos do que 9 anos, né? E ela tá aqui ainda inteiraça, melhor do que muitos de nós. E ali o senhor Batata vai chegar logo, logo, igual a Dona Batatinha. Pois é, nós falamos de Senhor Batata e de Dona Batatinha. E agora eu tenho aqui mais alguns amigos para apresentar para vocês. Esse aqui é o Senhor Ovo, né? É um ovinho comum que a gente geralmente tem aí na nossa geladeira. Mas aqui está meu segredo. Ai, Senhor Ovo caiu. Aqui a gente tem um segredinho. Esses dois potes, gente, eu chamo esse aqui
de Tico. Ele é de 2012. E esse outro aqui eu chamo carinhosamente de Teco, né? Ele é do ano de 2015. O que a gente tem nesses potes? Ovos. Nós temos ovos. E cada ovo tem seu nome, né? A gente colocou um nome para cada ovinho desses aí. Então, esse aqui, que vocês estão vendo, ele se chama Bill, né? Bill foi colocado aí em 2012. Esse líquido que tá dentro do vidro é vinagre. E eu não sei se vocês estão reparando, mas aqui embaixo, olha, tem um pozinho. Então, o que aconteceu? Quando o ovo foi colocado nessa solução de vinagre de álcool, o ovo descalcificou, ou seja, a casca dele desapareceu e virou esse pó de cálcio. E ficou somente a membrana plasmática, fazendo com que o líquido do vinagre entrasse na célula e fizesse com que o ovo tivesse essa aparência. Vamos rodar o pote, né? Pra gente ver melhor. Aqui a gente tem Bob. Só que Bob, tadinho, Bob não aguentou a pressão osmótica. Então, a quantidade de líquido que tinha nele foi tão grande que Bob acabou estourando. Veja que ele ficou com essa partezinha funda aqui, né? Justamente porque ele não aguentou a pressão. Então, a quantidade de líquido nele foi tão grande que ele acabou rompendo a membrana e vazando o líquido que tinha nele. Mas a gente ainda tem nosso amigo Tom, né? Tom é esse grandão que tá em cima. Ele, né, de tanto líquido que tem nele, ele acabou flutuando. Deixa eu tentar colocar Tom aqui em uma posição que vocês veem melhor. Olha só o tamanho de Tom, né? Gente, lembrando que esses ovos são de 2012, eles têm 9 anos, né? São bem novinhos, estão aí ainda na flor da idade. Mas além de Bob, Tom e Gil, nós temos aqui, olha, Val e temos Sara. Essa é a Val. Olha o que acontece com Val. Veja que aqui embaixo, nessa partezinha mais branca, ainda tem casca, né? Então, essa parte mais esbranquiçada que vocês estão visualizando aqui, ainda é uma parte da casca que não foi descalcificada. Esse líquido também é vinagre de álcool. A gente já tem o pozinho branco aqui embaixo, tá vendo? Aquele mesmo pozinho, mas a casca não foi totalmente descalcificada. Mas nem por isso, gente, Sara deixou de crescer. Olha o tamanho de Sara. Sara é enorme. E aqui, perto de Sara, a gente tem Val, que consegue ser maior do que Sara, né? Olha só o tamanho de Val. Val também não descalcificou toda. Veja que a gente ainda tem uma partezinha bem fina de cálcio, né? Presente aí na casca do ovo, que ainda está em processo de descalcificação. Mas Val já está mais descalcificada. Veja que a gente tem aqui, olha, partes bem mais claras em Val do que a gente tem em Sara. E isso fez com que Val ficasse maior do que Sara. Esse processo é o processo osmótico, né?
Então, aqui realmente as células, tanto do pote Tico como do pote Teco, fizeram, né, com que os ovos absorvessem a membrana, o líquido através da membrana plasmática e aumentassem o seu volume, tal qual aconteceu com o processo da carne, né, que estava na água, diferente do processo da carne que estava com sal. O processo da carne que estava com sal é o mesmo do senhor Batata e da senhora Batatinha. E na próxima semana a gente volta com mais Química em Casa. Não se esqueçam e se inscrevam no canal, dá o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, que na próxima semana tem mais Química em Casa com coisas muito interessantes para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo para todos.